Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Graças a Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos do 5 ao 13. Assim nos diz o Senhor Jesus. Jesus então começou a dizer-lhes: cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão usando o meu nome e dizendo: sou eu, e enganarão muita gente. Quando ouvirdes falar de batalhas, de notícias de guerra, não fiqueis alarmados. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e muita fome. Isso é o começo das dores. Cuidado quanto a vós mesmos. Sereis entregues aos tribunais e castigados nas sinagogas. Comparecereis diante de governadores e reis por minha causa, de modo que dareis testemunho diante deles. Primeiro é necessário que a boa nova seja anunciada a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis com o que falar. Falai o que vos for dado naquela hora, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. O irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho, os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Por causa de meu nome sereis odiados por todos, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus então começou a dizer-lhes: cuidado para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane com uma outra doutrina. Para que ninguém vos engane com uma doutrina de vida fácil. Porque a gente percebe que, dependendo da boca em que o Evangelho está, ele toma uma direção bem diferente daquilo que Jesus anunciou. E é muito fácil usar a palavra de Deus para justificar os nossos quereres, as nossas vontades, não é? Então, com a mesma palavra, tem gente que quer levar algumas pessoas a viver uma vida miserável. Não é pobre, é miserável. Se você é de Deus, você não pode ter nada. Quando a Bíblia não mostra isso, não. Quando a Bíblia nos aponta uma vida digna, quando a Bíblia nos diz, inclusive, que Deus sabe que a gente precisa da roupa, que a gente precisa da comida, que a gente precisa da bebida, e que Ele mesmo se ocupa de nós. Então, mesmo a palavra de Deus não põe a proposta de uma vida miserável. E Jesus, ao contrário do que no passado algumas pessoas até ilustravam, né? Jesus não era um mendigo. Jesus não era um indigente. Jesus trabalhava. Era carpinteiro como o pai dele. E depois começou a exercer uma outra profissão, mestre. Ele ensinava as pessoas e fazia por elas mais do que os médicos da época conseguiam fazer. Ele curava as pessoas e trabalhava tanto que um dia a mãe dele precisou levar comida para ele, porque ele não tinha tempo de comer. Então, não era um indigente, um mendigo. E quando ele diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, olha, gente, quem é missionário sabe.
A gente tem casa, mas às vezes a gente pensa assim, eu sou o que menos durmo na minha casa, porque você vai em tantos lugares, né? Que às vezes dá até saudade de casa. Como que Jesus, onde não tinha onde reclinar a cabeça, o pai dele tinha casa, São José tinha casa. Antes de casar com Nossa Senhora, quando a gente vai lá à Terra Santa, nós vamos visitar a casa de São José e de Maria, nós vamos visitar a oficina onde São José trabalhava. Mas visita-se lá? Sim, senhor, sim, senhora. Quando nós vamos a Éfeso, na Grécia, nós visitamos a casa em que São João foi morar com Nossa Senhora, porque na cruz Jesus disse: mulher, eis aí seu filho, filho, eis aí sua mãe. Jesus entregou João, o discípulo amado, para Nossa Senhora cuidar. Mas também disse a ele: honre a sua mãe, agora ela é a sua mãe, e cuide dela você também. Então tinha casa até lá. Jesus frequentava a casa de Pedro, muitas vezes dormiu lá. Então, como assim ele não tinha para onde ir, não tinha onde reclinar a cabeça? Porque estava sempre a caminho, mas não era um indigente não, tá certo? Então muitos querem torcer o Evangelho para nos levar a desprezar até aquilo que é necessário para o nosso sustento no dia a dia, e tem outros que torcem o Evangelho para poder defender uma vida de opulência. Se você for de Deus, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, você não vai ter doença, você não vai ter nenhuma enfermidade. Os seus filhos serão perfeitos, serão todos obedientes, eles não vão ter dificuldade. Você não vai enfrentar problemas no seu casamento, e os seus filhos também não. Tudo que você puser a mão irá para frente, os seus negócios irão de vento em popa, você não saberá o que é prejuízo, os seus amigos serão os melhores. Em que vida? Tá certo? Em que vida? Aí a pessoa escuta isso, acredita, e na prática não é assim. Aí ela se pergunta: será que Deus não está me ouvindo? Será que existe alguma praga, alguma maldição sobre mim? O que é que eu estou fazendo de errado? Então Jesus diz aqui: olha, cuidado para que ninguém vos iluda. Muitos virão usando o meu nome. Os mais abusados chegarão a dizer que sou eu, mas os menos abusados não dirão que sou eu, mas usarão o meu nome. Muitos virão usando o meu nome e enganarão muita gente, muita gente. Então, quando ouvirdes falar de batalhas, de notícias de guerras, não fiqueis alarmados. Não vos preocupeis, não tenhais medo, não se perturbe o vosso coração. Quando ouvir de quê? A respeito de quê? Falar de batalhas, de notícias de guerra, né? Tem muita gente que está doente de medo, gente. Tem muita gente que está doente de medo de uma terceira guerra mundial. Se a gente olha o panorama internacional, a gente sempre encontra elementos para acreditar nisso, sim. Mas vai acontecer? Só Deus sabe. Mas tem pessoas que acreditam tanto nisso, que elas não só acham que vai acontecer, elas estão esperando já que aconteça, porque para elas é certeza. Então nosso Senhor nos diz: como é que nós vamos nos portar diante dessas evidências? Você vai ouvir falar de guerra, você vai ouvir falar de batalha, mas qual é a palavra de Deus para você? Não se perturbe com isso, não tenha medo, porque essas perturbações, essas conversas, essas notícias, esses estremecimentos entre poderes, não é? Porque aqui a gente não está falando de povos, simplesmente. Nós estamos falando de poderes, não é? Porque o povo, infelizmente, gente,
vai aonde esses poderes os arrastam. Mas quando você visita um país, normalmente a dificuldade está sempre nos poderes, porque o povo é sempre o povo. E o povo, em grande parte, é generoso, é acolhedor, é bondoso, é receptivo, é alegre. Nesse nosso Brasil de dimensões continentais, qualquer lugar que você for, tem povo bom demais, povo de Deus. Gente batalhadeira, gente de fé, gente generosa. E não é só no nosso Brasil. Em cada país que você vai, em cada nação, tem gente boa para acolher até quem não fez por merecer. Porque você chega lá, você chegou, você é novo lá, o que você fez para merecer apoio, ajuda? Mas sempre aparece alguém para te ensinar a língua, alguém para te ensinar os costumes, alguém para apoiar você se você estiver doente, ensinar para você o caminho das pedras, ajudar materialmente. Sempre há essa mão generosa que se estende. Então, onde acontece esse embate entre as nações? Entre os poderes, entre os poderosos. E o povo sempre sofre. E Jesus diz: não se perturbe. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, não é o fim do mundo. As coisas ainda não vão acabar. De fato, há de se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em muitos lugares, muita fome. E é só o começo, diz o Senhor. Mas quanto a você, tenha cuidado de outras coisas. Cuidado quanto a vós mesmos. Porque às vezes a gente começa a cuidar de tudo. A gente começa a cuidar do que está do outro lado do globo terrestre. A gente começa a cuidar da vida alheia, mas a gente não cuida da própria vida. A gente não se dá cuidado. A gente não zela de si mesmo, a gente não se preserva. Pelo contrário, nós às vezes somos os mais cruéis com nós mesmos. E nos aterrorizamos com todo tipo de perturbação e de medo. Tem gente que não se dá paz. Tem gente que não tem sossego, porque não se dá sossego. Você precisa se dar paz. E olha, tem horas que a gente precisa desligar certos canais para a gente se dar sossego. Tem grupo que eu saí, tem grupo que eu parei de seguir, porque senão você não tem paz, porque senão você não tem sossego. Só notícia perturbadora, gente. E olha, fica tudo alinhadinho para você acreditar naquilo que está lá. Se você começar a acompanhar, você cai no buraco. É cego guiando outro cego, vai junto para a mesma vala. Quando você se preserva e olha de fora, você nota, essa notícia está manipulada. Essa notícia aqui está alinhada com aquela outra lá. Essa notícia tem uma finalidade, é causar instabilidade emocional, é causar instabilidade social, é criar pânico. E eu estou entrando junto nisso. E olha, quem fica com medo, nunca guarda o medo só para si. Quem fica com medo, espalha o medo para as outras pessoas. Um dia eu conversando com uma mãe, ela me contava que a filha estava atemorizada, aterrorizada, que a criança não dormia à noite por causa de umas coisas que tinha visto na internet. Coisas diabólicas, malignas. Aí ela me mostrou e o negócio era feio mesmo. Chamei a criança, conversei com a criança, expliquei, rezei. A criança não aceitava dormir no próprio quarto, por causa do medo que tinha. Rezei pela criança. Sabe como é que terminou a minha conversa com a criança? Sim, tio, eu vou dormir no meu quarto. Eu acredito, Jesus está cuidando de mim. Gente, criança fala. Quando uma criança não quer dormir no próprio quarto, só de você dizer para ela assim, você vai dormir no seu quarto, ela já chora. Na sua frente, diz, não, por favor, não. Porque para ela é verdade. Então, quando aquela criança falou para mim assim, eu vou dormir no meu quarto, algo tinha mudado dentro dela.
Aí dispensei a criança, fui conversar com a mãe. Falei, olha, acabei de rezar, ela vai voltar para o quarto dela. Aí a mãe disse, não, de jeito nenhum, é que você não viu, é que você não sabe. Aí começou, aí eu falei, minha filha, senta aqui que agora eu vou rezar por você. Porque o problema não é a sua filha, o problema é você. Você está passando o seu medo para a sua filha. Esse medo é seu, medo é contagioso. Outro dia eu conversando até com um irmão nosso de comunidade, porque também, gente, nas comunidades cristãs, aí você pode colocar convento, mosteiro, congregação, diocese, não é? Em todos os lugares, as comunidades, como é a Canção Nova, grupos de oração, paróquia, em todos os lugares tem gente de Deus que perde o rumo e fica doente também. Eu rezando, conversando e rezando por um irmão meu da Canção Nova, e ele me contando das angústias, dos problemas. A filha não estava dormindo à noite. Aí foi conversar com ele, os medos dela eram os medos dele. Eu falei, sua filha não vai melhorar, meu amigo, enquanto você não melhorar. A doença está entrando na sua casa por meio de você, porque você está contagiando a sua família com os seus temores, com as suas preocupações, com as suas angústias. Você precisa se ajudar, você precisa se dar paz. Olha aqui, ó, cuidado quanto a vós mesmos, se cuidem, cuide de você mesmo. E Jesus nos diz o que, olha, nosso Senhor não maqueia nada. Jesus não mente. O pai da mentira é o outro, é o inimigo. Jesus não mente nem diante das verdades mais desanimadoras. Uma vez ele disse uma verdade boa, mas escandalizou um monte de gente. Ele não voltou atrás não, inclusive para os que ficaram, ele perguntou, vocês não querem ir junto não? E diante do medo que ele estava vendo eles sentirem, olha o que ele fala, sereis entregues aos tribunais, castigados nas sinagogas, vai acontecer, comparecereis diante de governadores e reis por causa de mim. Ele não esconde o que acontece, o que vai acontecer, mas ele nos faz entender o porquê. Quando nós caminhamos sem Jesus, nós caminhamos no escuro, a esmo, perdidos, sem destino. Mas quando nós caminhamos com o Senhor, Ele nos mostra o que os outros não conseguem ver. Ele nos chama de amigos, sabe por quê? Porque Ele nos mostra tudo o que Ele faz. Então você caminha com sentido, tem sentido para os passos que você dá. E Ele diz, comparecereis, sereis arrastados diante de governadores e reis por minha causa. Para quê? Para dar testemunho de mim diante deles. Para evangelizar estas pessoas. E para evangelizar aqueles que vão assistir vocês serem levados como um espetáculo. Vai ser um espetáculo. Mas vai ter uma hora que o microfone vai passar para a sua mão. E na hora em que você tiver vez de falar, evangelize, fale de Deus. Não tem melhor hora para a gente evangelizar a nossa família do que na hora da dificuldade, da dor, do sofrimento, da perseguição, onde está todo mundo debandando, desanimado, vacilando. Tem uma hora, gente, que a palavra chega para nós, e na hora que a palavra chega para nós, não pode ser uma palavra desanimadora para baixo, que leva a pessoa mais para baixo do que ela já está. Não, é o contrário. Essa é a hora que diante da dificuldade nós vamos poder dizer, o Senhor está conosco, Ele sabe como nos tirar dessa, Ele vai nos ajudar, e nós vamos confiar em Deus. A gente pode não estar vendo a saída, mas nós temos quem nos leva na direção da saída. O Senhor está conduzindo a nossa vida, a providência de Deus não nos abandona. É como disse o Padre Jonas nesse livro, Vocação, Desafio de Amor, para todos os fatos, para todas as circunstâncias, para todos os acontecimentos da nossa vida, sempre há uma resposta de Deus, sempre tem uma direção de Deus, sempre há uma palavra de Deus que se aplica àquela situação. Aí o Senhor, o próprio Jesus diz, porque primeiro
É preciso que a boa nova seja anunciada a todos. Então, quando vos levarem para vos entregar, não vos preocupeis, nem nessa hora em que você estiver sob perigo de morte, sob ameaça de morte, nem nessa hora se preocupe. Gente, a fé é um escândalo. A fé é um milagre. A fé é uma coisa impossível que faz a gente viver o impossível e superar o impossível. Por quê? Como que uma pessoa sendo arrastada para ser condenada para a prisão, para ser exposta, ela não vai se preocupar? A gente não se preocupa quando a nossa confiança em Deus é maior do que o problema que a gente está enfrentando. A gente sabe que o problema é grande, mas a gente sabe que Deus é maior do que aquele problema. Olha, eu acompanhei uma estatística que me impressionou muito. Eu achei muito interessante, porque tem lugares que eles fazem algumas pesquisas, mas aquelas pesquisas são questionáveis. Mas nos Estados Unidos, quando eles resolvem fazer uma pesquisa, eles fazem para valer, viu? Eles pesquisam muito, são estudiosos. Normalmente, uma universidade, uma faculdade, tira a prova, porque elas são concorrentes entre si, tira a prova se o que a outra falou é verdade. E aí, se a pesquisa que uma fez é realmente muito boa e verdadeira, a concorrente aproveita. Testa. E se for mentira, a concorrente denuncia. E numa pesquisa que eles fizeram, fizeram a respeito do medo. Porque eles perceberam lá o que a gente percebe também aqui, que tem muita gente adoecendo de medo. Sabe qual foi o resultado da pesquisa? Entre os medos que as pessoas têm, 87% daquilo que as pessoas têm medo nunca vai acontecer. Nunca. 87%, quase 90% dos medos que você tem, nunca vão acontecer. Só 7% que acontece de fato, né? Porque 6% podem ter o resultado influenciado por nós. Então, se você pegar 87%, somar com 6%, dá 93%. Então, 87% não vai acontecer. É só fantasia, só ilusão da sua cabeça. Você vai morrer e não vai ver isso que você tem medo de acontecer. Não vai. Os outros 6%, é só você mexer o angu. É só você intervir na situação. Tem situação que dá ruim, porque a gente não faz nada. Porque a coisa está fervendo e a gente está de braços cruzados. A gente está deixando a situação ir por ela mesma. Eu aprendi uma coisa, gente, e é desse jeito que eu faço. O mal eu mato na raiz. A hora que eu começo a ver o problema nascendo, eu não fico pensando se vai chegar naquilo que eu imagino que vai chegar. Eu já sei por experiência que a hora que eu desconfio do negócio, vai dar daquele jeito ou pior lá na frente. Então eu já dou um jeito de resolver. Vamos resolver isso agora, vamos mudar essa situação. Então, quando você intervém no início do problema, você mata o problema enquanto ele é pequeno, porque depois que ele crescer, ele vira um monstro e ele devora você. Nem um monstro nasce grande, ele nasce pequeno e indefeso. Mas todo monstro cresce, e ele é monstro porque tem uns que crescem muito rápido. Então 6% das coisas que acontecem, você pode influenciar o resultado, você pode interferir, mas só 7% acontece de fato. 7% vai acontecer, independente do que você queira, do que você ache, do que você pense, vai acontecer. Sabe o que isso significa? Que a maioria das coisas que com as quais nós nos preocupamos nunca acontece. E que nós temos pouco ou nenhum controle sobre as poucas coisas que de fato acontecem. Então, esses 7%, você tem pouco ou nenhum controle. Se você tem pouco ou nenhum controle, olha aqui nos meus olhos e me responda uma coisa: do que adianta você se preocupar? Márcio, ao
Ucrânia e a Rússia. Isso vai virar uma guerra. Tá, me conta, aqui para nós. O que você pode fazer concretamente para mudar isso? A não ser rezar. Qual é a influência que você tem sobre esse fato? E se você não pode, pela falta de recursos que você tem, pela posição que você ocupa, interferir nisso, tem gente que pode estar interferindo, mas você não pode. Adianta você se preocupar com uma coisa que não está nas suas mãos? Você vai fazer uma viagem aérea, você tem medo de avião, aí você entra no avião, você senta na cadeira e você começa a se preocupar. Será que o piloto bebeu hoje? Será que esse piloto bate bem da cabeça? Aí começa. Um dia eu estava dirigindo um carro e eu discuti com a minha esposa, ou eu discuti com aquele marido, eu fiquei tão descontrolado naquele volante, eu estava emocionalmente afetado, eu quase bati o carro. Será que esse homem brigou com a mulher dele? Aí eu vi o piloto e o copiloto entrando assim, meio com a cara amarrada. Será que um está brigado com o outro? Será que um dos dois não vai decidir jogar esse avião no chão só para matar o outro e eu estou aqui? Vai dar corda para você ver aonde você vai chegar. Agora minha pergunta para você: o que isso, a sua preocupação interfere no quê? Se essa pessoa está preparada ou não para pilotar aquele avião? Não adianta você se preocupar com certas coisas. Não vale a pena nós nos preocuparmos absolutamente. No fim de tudo, não adianta a gente se preocupar com as coisas que nós tememos. Não adianta você se preocupar com esses seus medos. Ao contrário, enfrente o medo. Enfrente o medo considerando que ele é uma angústia, que na verdade ele é uma reação à nossa atitude de pensar sobre as consequências que nós não desejamos. O seu medo brota da sua angústia quando você fica pensando no que pode acontecer. O medo nasce justamente do seu pensamento do que pode acontecer. Aí por isso que eu disse para você que é interessante você pegar lá aquela passagem de Jó 3, do 24 ao 26. Jó, diante das suas preocupações, dos seus receios, ele conta o que acontece com uma pessoa tomada pelo medo. Márcio, deixa o meu medo quieto, deixa o meu medo em paz, o medo é meu, né? Então eu vou te contar o que o medo faz com uma pessoa. Escuta: em lugar do pão tenho meus suspiros, e os meus gemidos se espalham como água, igual uma enxurrada. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo vem me atingir. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação. Oh, meu Deus do céu, vou repetir, veja se isso já aconteceu com você, ou se está acontecendo com você. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, nem sossego, só tenho agitação. Quando o medo toma conta de uma pessoa, é isso aqui que acontece com ela. Ele diz: em lugar do pão eu tenho os meus suspiros. Por quê? A pessoa desesperada não consegue comer. Ela senta diante da comida, ela não tem apetite. Pensando no futuro, pensando na vida, pensando na morte, a pessoa só vai angustiando-se cada vez mais. E em vez de ter o pão, ela só não consegue comer, só suspirando. E as lágrimas dela vão se tornando como uma enxurrada. Você já viu enxurrada? Em Brasília, quando tinha aquelas chuvas, eram muitas enxurradas. Eu lembro, aquelas enxurradas que levavam a pessoa. E a enxurrada faz barulho, igual uma pessoa que não para de chorar. É um lamento que não acaba mais. E o pior do medo, você sabe o que é? Aquilo que não era para acontecer conosco, o medo atrai. Os meus temores acabam por se realizar.
Às vezes a gente tem tanto medo de perder uma pessoa que aquele medo faz com que a pessoa vá embora e aí a gente perde. Às vezes a gente tem tanto medo de sofrer um acidente que aquele medo nos desestabiliza e por causa dele a gente sofre um acidente. Aquilo que eu temo, aquilo que me dá medo vem me atingir. E por causa das minhas preocupações não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só agitação. Sabe, o medo faz a gente ter a sensação de que tudo aquilo que nos apavora vem nos atingir. Às vezes nem é fato, às vezes aquilo lá é só uma sensação, mas a gente passa a ter a sensação de que aquilo que a gente tanto teme está cercando a gente, está chegando e vai nos atingir. Mas em razão do medo, muitas vezes também nós caminhamos ao encontro dos nossos temores. A gente vai na direção daquilo que a gente tem medo, infelizmente, gente. Tudo aquilo que enche os nossos pensamentos, tudo aquilo que enche o nosso coração, faz a gente caminhar para ele. Quando você gosta demais de uma pessoa, quando você pensa demais numa pessoa, quando você sente um grande afeto por aquela pessoa, quando você está apaixonado por aquela pessoa, já viu que tudo gira em torno dela? Que às vezes até sem querer você acaba tropeçando na pessoa. Por que, Márcio? O universo conspira. Não, você está focado nela. O medo põe o seu foco naquilo que você está temendo. E quando você está focado numa coisa, você não consegue focar em outras. Enquanto você está focado no medo, você não tem foco na sua família, você não tem foco no seu relacionamento, você não tem foco no seu trabalho. E quando você faz o seu trabalho sem concentração, você perde o seu trabalho. E quando você não consegue investir nos seus relacionamentos, você perde seus relacionamentos. Aí o seu medo vai se alimentando. Ela bem que eu percebi. Eu estava com medo de que tudo desse ruim para mim, está tudo dando ruim. Por quê, meu amigo? Você está condenando a sua vida. O medo paralisa. A Paula disse uma coisa verdadeira. O medo paralisa a gente. E paralisados, nós nada fazemos para impedir que essas coisas se tornem realidade. A gente trava diante do medo. Olha, tem gente que perdeu o controle de um veículo, não é porque a pessoa estava dopada, bêbada, não. Ela tomou um susto, travou, não conseguiu virar o volante. Era só virar o volante. Não pisou no freio, por quê? Paralisou. Paralisou de medo. Jó estava paralisado de medo. E ele descreve as consequências. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só agitação. Por que só agitação? Porque o medo nos perturba. O medo perturba a gente. Mas a maior parte dos seus temores jamais se concretizará. Tem uma notícia para dar para você. Grande parte dos medos que você tem é só perda de tempo, só está gastando a sua vida, porque isso nunca vai acontecer. Olha uma decepção aí para você. Você vai ficar decepcionado quando você vê que isso que você teme não vai acontecer. Então, meus medos nada mais são do que algo falso que aparenta ser real. É falso, não é realidade. Parece real, mas não é. Então não fique pensando naquilo que você não deseja que aconteça. E Márcia, eu não quero que isso aconteça. Para de pensar nesse negócio. Pense apenas naquilo que você quer que aconteça de fato. Como é que você cuida dos seus pensamentos? Eu cuido dos meus pensamentos pensando naquilo que eu quero de fato. Eu não penso em quem não gosta de mim, eu penso em quem gosta de mim. Eu não penso em relacionamentos que são adversários meus. Eu vou lá ficar gastando meu tempo com quem não gosta de mim, quem fica colocando armadilha no meu caminho. Eu não, eu me cuido. Mas quando eu me cuido, não estou pensando na pessoa, estou pensando no que Jesus diz aqui: tomai cuidado de vós mesmos. Proteja-se, cuide-se, seja esperto, seja mais inteligente, se informe, pesquise, faça da sua vida uma vida melhor. E o que ocupa os seus pensamentos? Meus pensamentos ocupam coisas boas. Eu tenho tanta coisa boa para fazer nesse dia de hoje, gente. Não é que eu estou esperando que aconteça não, viu? Que tem gente que pensa que ele fica se iludindo, esperando que coisa boa aconteça. Não, eu tenho tanta coisa boa para fazer.
Eu tenho tanta coisa boa para fazer nesse dia de hoje que não sobra tempo para eu pensar no que é ruim. Não dá tempo. Então ocupe a sua cabeça com aquilo que você quer que aconteça, independente do resultado, porque o resultado não está nas suas mãos, o resultado está nas mãos de Deus. A gente semeia, mas é Deus quem faz crescer, é Deus quem faz dar fruto. Até na evangelização é assim. A gente sai pregando a palavra de Deus, semeando. Sei lá eu aonde esse sorrindo para a vida de hoje vai chegar. Sei lá eu quem que vai escutar essa partilha da palavra de hoje. E eu não vou estar lá para fazer dar fruto, para fazer germinar, para fazer que essa palavra seja na vida da pessoa um nó que se desata, uma libertação que ela receba. Eu não vou estar, mas Deus vai. A minha parte termina aqui, a parte de Deus continua. Então eu não estou preocupado com o resultado final. É claro que a gente mira um resultado final, mas quem faz dar fruto é Deus. Então normalmente a gente alcança aquilo que a gente mira. Quem passa o dia olhando para os seus medos, nos seus pensamentos, cultivando temores, cultivando pavor, cultivando temor, acaba por entrar neles. Se você ficar cultivando no seu coração só essas coisas que te estremecem, quando você menos esperar, você vai estar cercado por elas. Agora, quem assume uma atitude de entusiasmo, que se motiva e pensa no melhor, essa pessoa vai na direção do que ela está pensando. Quando você se enche de bons pensamentos e de bons sentimentos, isso vira como suas duas pernas. Você tem duas pernas para andar nesse dia de hoje: os seus pensamentos e os seus sentimentos. Se você tiver pensamentos bons, mas seus sentimentos forem ruins, você vai mancar pelo caminho. Se você tiver sentimentos bons, mas tiver pensamentos ruins, você vai não só mancar pelo caminho, mas uma perna ainda vai dar rasteira na outra. As duas precisam ser boas, bons sentimentos e bons pensamentos. Se você tiver bons sentimentos e bons pensamentos, eles não vão fazer mágica, mas eles vão te levar na direção daquilo que você deseja. Por isso que Jesus nos diz nesta palavra: não se preocupe nem se você for arrastado diante de um tribunal. Não tenha medo dos poderes humanos que podem matar o corpo. Antes, cuidai de vós mesmos, cuidai do que pode matar a alma. Cuidai daquilo que pode arrancar o céu de você. Cuidai daquilo que pode pôr a perder a sua salvação. Isso está dentro das suas mãos cuidar, porque depende das suas escolhas. Não tenha medo do que é passageiro, transitório e finito. Antes, tenha temor a Deus, que tudo pode, inclusive barrar o mal. E eu termino aqui dizendo a você, meu amigo querido, minha amiga querida, se você tem possibilidade de fazer isso, se é dia onde você está. Porque tem gente que está nos acompanhando agora no Japão e lá é noite. Na Austrália. Na Austrália. Mas se é dia onde você está, olha pela janela. Veja o céu lá fora, veja o sol que brilha, veja os passarinhos que cantam. O passarinho não é esquecido. Ontem ele estava lá na sua janela, hoje ele está lá de novo. Porque Deus cuidou dele. Deus não se esqueceu dele. Por que Deus se esqueceria de você? Saiba nesta manhã que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados e ninguém pode tocar em nenhum deles sem que Deus o saiba e assim o permita. Você vale muito mais que um passarinho. Não tenha medo de mostrar aos outros que você acredita em Deus. Não tenha medo de mostrar aos outros a sua fé. Não tenha vergonha de ser de Deus. A vida é maravilhosa, maravilhosa quando ela é vivida sem medo. Às vezes o que está estragando a sua vida são seus medos. Senhor, nós te pedimos neste momento, Senhor, que venha nos curar de toda angústia, de todo tremor, de toda inquietação. Porque como Jó, Senhor,
Nós precisamos dizer, não foram uma nem duas vezes que isso aconteceu, mas tantas vezes eu não tive nem paz, nem descanso, nem repouso, só agitação. Liberta-nos. Senhor, eu não aguento mais me atormentar com tantos medos. Senhor, a minha vida está sendo comprometida, estragada, por causa desses temores que eu fui alimentando dentro de mim. Eu concordo, eu confio, eu sou testemunha de que essa vida é maravilhosa quando ela é vivida sem medo. Então eu te peço, Senhor, tira esse medo do meu coração. O Senhor que me disse, não tenhas medo, dá-me coragem, Senhor. Dá-me a graça de resistir ao medo, dá-me a graça de dominar o medo, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é domínio sobre o medo. Você precisa dominar sobre isso agora. Pede ao Senhor Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos, e fez você participar do senhorio dele, para devolver a você o senhorio sobre si mesmo. Não é esse medo quem vai controlar a sua vida, é você quem vai controlar esse medo hoje, pela graça de Deus. Diga amém, eu vou controlar esse medo pela graça de Deus, com a força do Espírito Santo. Eu vou dar conta, eu vou conseguir. Sozinho eu não dou, mas com Deus eu dou. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Jesus. Existem muitas situações que nós vivemos